Então, pegando a questão da literalidade, quando a Bíblia diz que Cristo vai voltar, é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Amém? Quando aqueles anjos disseram, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Então, foi exatamente isso que os anjos quiseram dizer. Então, como ele subiu, foi oculto entre as nuvens, ele virá também sobre as nuvens, entre nuvens, né? Ele mesmo falou, daqui a pouco vocês vão ver os céus abertos e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Então, essa questão da literalidade. Falei da importância também, pelo menos aí 1/4 da Bíblia trata de profecias, então mostra a importância desse assunto. E como Pedro disse, que a gente deve se atentar às profecias, às palavras dos profetas. Porque as profecias, quais são as 3 palavrinhas mesmo que eu ensinei aqui para vocês, os que estavam aqui? Em primeiro lugar, elas fazem o quê? Qual é o efeito? Edificam, exortam e consolam. Então, as profecias são de suma importância. Não é só para matar aí a minha curiosidade do que vai acontecer no futuro, ou satisfazer o meu desejo de conhecer o futuro. Ela me edifica, faz com que eu cresça espiritualmente, me exorta também, dá umas cajadadas na cabeça para que eu ande direito, na linha, né? Sirva ao Senhor Jesus da melhor maneira possível, e também ela me consola. Por exemplo, meu sogro faleceu em 2018, né? O que me consola? Que eu vou me encontrar com ele um dia, mais ainda a minha esposa. Porque Paulo falou, olha, vocês que perderam parentes, não fiquem desesperados, porque no arrebatamento, o que vai acontecer? Eles vão ressuscitar. E é exatamente isso, irmãos. Quando a Bíblia diz que o crente vai ressuscitar, foi exatamente isso que a Bíblia quis dizer. Então o espírito do meu sogro vai voltar para o corpo dele, que hoje já é pó, não existe mais nada lá, né? E o seu João vai voltar a viver. Não sei se a gente vai poder dar um abraço nele lá, mas acho que vai dar, né? Vai ser um corpo físico, só que glorificado, né? Então você que já perdeu um ente querido, que é crente, né? Um colega, um amigo, um parente próximo, fique tranquilo, no arrebatamento ele vai ressuscitar e vocês vão se encontrar novamente. E o propósito, como eu falei, é edificar, exortar e consolar a igreja do Senhor Jesus. Agora, para o nosso tema aqui, o propósito da volta de Cristo, abra a tua Bíblia em Atos capítulo 15, do versículo 14 ao 18, e vamos ver o que o Senhor Jesus tem a nos dizer nesta manhã. Abra a tua mente, abra teu coração, deixa a palavra do Senhor falar com você. E eu creio que você, ficando atento aqui à mensagem, você será edificado, exortado e consolado pelo Senhor. Vou te fazer uma pergunta aqui, mas não precisa levantar a mão, não precisa se manifestar. Você realmente deseja a volta do Senhor Jesus? Você realmente ama a volta do Senhor Jesus? Você se interessa por esse assunto? Você realmente quer que Ele volte? Se você realmente deseja isso, você vai receber um galardão. Porque Paulo falou que aqueles que desejam, esperam e aguardam a volta do Senhor Jesus, vai ser recompensado por Ele, vai receber uma coroa especial. Eu não sei se eu vou ter outros galardões, mas esse eu acredito que eu vou receber, porque eu amo a volta do Senhor Jesus, eu quero que Ele volte. E por mim, irmãos, sem hipocrisia, para mim poderia ser hoje e aqui agora. Já pensou que glória, hein? Se a trombeta tocasse agora e todos nós subíssemos aí para nos encontrarmos com o Senhor no céu, seria algo realmente glorioso. Mas, sinceramente, se você não deseja, nem tudo está perdido. Porque talvez você ainda queira ficar neste mundo, você tem muitos planos, né? Você tem muitos alvos e objetivos, e não há nada de errado nisso, né? Mas contanto que o Senhor Jesus seja o primeiro em nossas vidas. Não tem problema desejar em casar, comprar casa, comprar carro, adquirir bem, não tem problema. Contanto que o Senhor Jesus seja o primeiro. Se essas coisas estão acima do Senhor Jesus, aí tem que rever os conceitos. Se você ainda não deseja a volta do Senhor Jesus, não ama, não quer que Ele volte, não tem problema, você pode resolver esse problema hoje também. Senhor Jesus, olha, realmente eu não quero que o Senhor volte, eu não desejo, eu não amo a Tua volta, eu não tenho interesse que o Senhor volte, mas mude isso no meu coração, mude a minha maneira de pensar, que o Senhor me ajude a Te amar mais, né? Porque amar é uma decisão. O Senhor Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Então hoje você pode decidir, Senhor Jesus, eu quero Te amar mais, me ajude, eu quero desejar a Tua volta, eu quero
ter esse desejo no coração, de me encontrar com o Senhor. Com certeza Ele vai te ajudar. A tua maneira de pensar vai ser mudada. Então vamos ver aqui. Isso nem foi a introdução, tá? Isso que eu estava falando aqui, a gente vai ler o texto ainda, depois eu vou pregar aqui. Atos capítulo 15, do 14 ao 18, olha que interessante. Todos estão lá? Ah, tem a projeção ali também, né? Simão relatou, Simão aqui é Pedro, tá? Como primeiramente Deus visitou os gentios, aqui envolviam os romanos, os gregos e outros povos, né? Hoje poderíamos colocar aqui brasileiro, americano, chinês, japonês, argentino e por aí vai. Para tomar deles um povo para o seu nome, que no caso tratava aqui da igreja, que somos nós. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Então Pedro está citando um profeta do Antigo Testamento. Depois disto, que ele formar este povo, que é a igreja, ele fala aqui, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, ou a monarquia de Davi, que está caída. Ou seja, a monarquia de Davi deixou de existir. Os descendentes de Davi, Israel hoje não tem rei, né? E durante um bom tempo a nação de Israel ficou sem rei, sem templo, sem sacrifício. O que mais? O que ele diz aqui? Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Ou seja, então, Deus falando que vai restaurar a monarquia de Davi um dia, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Vamos orar? Pai, abençoa-nos neste momento, obrigado por essa oportunidade, abençoe o teu povo e que essa mensagem possa falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele é eterno, Ele tem o mesmo atributo de Deus Pai. O Senhor Jesus também é de eternidade passada a eternidade futura. Em um determinado momento, Ele falando com os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. E Abraão desejou ver o meu dia e viu. Aí os judeus falaram, mas você não tem nem 50 anos? Como é que você viu Abraão? Aí ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor Jesus se manifestou a várias pessoas no Antigo Testamento. Então o Senhor Jesus, Ele é eterno, mas em um determinado momento da história, Ele tomou a forma humana, como diz em João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14, e o verbo se fez o quê? Carne. Então ele sempre existiu, em um determinado momento da história, Ele tomou a forma humana, a qual é registrada nos evangelhos. E por que Ele tomou a forma humana? O Senhor Jesus tinha que exercer 3 ministérios, ministério de profeta, de sacerdote e de rei. Então ele veio como homem para exercer o ministério de profeta, para se cumprir uma profecia de Moisés. Moisés falou, o Senhor vosso Deus levantará um profeta no meio de vocês, semelhante a mim. Então o Senhor Jesus seria semelhante ao profeta Moisés. E ele fez grandes sinais, prodígios e maravilhas, em cumprimento às profecias dos profetas também. Inclusive Isaías falou que o Messias, o Senhor Jesus, levaria sobre si as enfermidades do povo. Lembra quando o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro? Na sequência diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então o Messias levaria as doenças do povo de Israel. Morreu crucificado e ressuscitou depois de 3 dias, literalmente em cumprimento às profecias de Davi, que eu mencionei na aula. O Salmo 22, que falava da crucificação de Cristo, e o Salmo 16, que já falava da ressurreição do Senhor Jesus. Então a sua morte e a sua ressurreição foram cumprimentos de profecias relacionadas aos profetas. Ele ascendeu aos céus, voltou para o lugar de onde sempre esteve e de onde ele veio, para exercer o seu segundo ministério, o ministério de sacerdote, em cumprimento a outra profecia de Davi, o Salmo 110. O Salmo 110 é muito interessante, é um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai dizendo para o Senhor Jesus, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés.
Então, onde que o Senhor Jesus está hoje, literalmente? Eu estava conversando com os dois irmãos ali, falando sobre isso, né? Onde que o Senhor Jesus está hoje? Literalmente lá no céu. Em qual região nós não sabemos. Lembram disso lá em Atos capítulo 1? O Senhor Jesus ascendendo aos céus. Irmãos, há várias passagens na Bíblia falando que o Senhor Jesus está à direita de Deus. Mateus capítulo 22, João capítulo 20, Atos capítulo 7. Lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? Diz lá que ele viu os céus abertos e o Senhor Jesus, só que ele não estava sentado, ele estava de pé ao lado de Deus para receber Estevão. Romanos 8, Efésios, fala que ele está acima de todos os céus, acima de todo nome, toda potestade, toda autoridade. Então hoje o Senhor Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que se compadece das nossas fraquezas. Por isso que quando nós oramos, Deus atende, porque tem alguém ali intercedendo por nós. Quem que é? O Senhor Jesus. Então ele está exercendo hoje seu segundo ministério. Qual foi o primeiro? Ele tinha que ser o quê? Profeta. Hoje ele está exercendo o ministério de sacerdote. Só que tem um terceiro ministério aí. Qual que é? Alguém sabe? De rei. Ele já exerceu? O que os irmãos acham? O Senhor Jesus já esteve neste mundo, assentado num trono, com cetro de ferro, governando sobre Israel e sobre as nações? Ele já fez isso? Ainda não. Ele veio também para exercer o seu ministério de rei, só que Israel rejeitou. Lembram disso ou não? Diante de Pilatos, não queremos que este reine sobre nós. Então você vê ali que a decisão humana adiou o plano de Deus, o ministério do Senhor Jesus, de governar sobre Israel e sobre as nações. Então é necessário que ele deixe, por um momento, o ministério de sacerdócio para exercer o seu terceiro ministério, que é o ministério de rei. E voltando lá para o Salmo 110, olha o que Deus disse, Deus Pai falando para Deus Filho: assenta-te à minha mão direita até. Então nós estamos atrás dessa palavra até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então um dia o Senhor Jesus vai levantar, vai vir para exercer este seu terceiro ministério. Como eu falei, Israel o rejeitou como rei, por isso seu reino foi adiado. Lá em Atos capítulo 1, versículo 6, olha que interessante. Os profetas aguardavam o reinado do Messias, até os apóstolos, até passou a fazer parte das suas orações. Quem é que já decorou a oração do Pai Nosso? Antes mesmo de ser crente, eu já sabia a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E como é que continua? Venha o teu reino. Olha que interessante isso aqui. Cristo ensinando os discípulos a reivindicarem uma promessa que Deus já havia feito para Israel. E que reino era aquele? Um reino teocrático, político, terreno, de justiça, né? E também de paz aqui na terra. Então os discípulos passaram a orar desta forma: venha o teu reino, ou seja, a presença do Messias entre nós, trazendo a paz, a justiça e a retidão. Lá em Atos capítulo 1, versículo 6, o Senhor Jesus falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que se cumpra a vontade do meu Pai. Como essa questão do reino estava tão na mente dos discípulos, eles perguntaram: Senhor, então é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Vai reedificar a monarquia de Davi, como Pedro mencionou aqui, né? Depois de um período, eu venho para levantar o tabernáculo de Davi que está caído. Então, na cabeça dos discípulos, então é neste tempo que nós estamos aqui em Jerusalém que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E ele era o reino terreno, tá? Político, social e de justiça que o Senhor Jesus iria implantar. Aí Cristo fala: olha, não vos pertence saber os tempos. Enquanto eu não faço isso, restauro o reino a Israel, vão por todo o mundo e façam o quê? Preguem o evangelho a toda criatura. Como a gente vê lá em
Jerusalém, Judéia e Samaria e até aos confins da... Então nós estamos vivendo nesse intervalo. Então o que de acordo com as profecias? Esperando o quê? O reino que o Messias irá implantar neste mundo. Então enquanto ele não faz isso, restaura a monarquia de Davi, a gente está pregando o Evangelho, indo por todo mundo e pregando o Evangelho a toda criatura. E há algo interessante também, os discípulos aguardavam o reino do Messias, né? Hoje ele está sentado à direita de Deus, intercedendo, mas um dia ele vai se levantar, voltar e derrotar os seus inimigos, estabelecer o seu reino terreno, como Deus falou para ele, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então ele vai se levantar, vai voltar, vai derrotar os seus inimigos, e queira ou não, ele vai estabelecer o seu reino. Quer o homem queira ou não, quer a igreja queira ou não, ele vai estabelecer o seu reino. E há algo interessante, primeiro Cristo veio por terra, é ou não é verdade? Agora ele vai vir pelos ares, a forma aqui já é diferente. Hoje à noite eu vou falar um pouco sobre o engano no tempo do fim. Tem existido aí muitos falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, né? E aí Cristo deixa um sinal bem interessante. Ele fala, olha, se alguém falar, o Messias está ali ou está aqui, não vão, porque não é assim que ele vem. Ele vai vir de uma forma gloriosa, ele vem nas nuvens e vai chamar a atenção do mundo inteiro. Ele não vem de uma forma oculta, mas ele vem de uma forma que chame a atenção de todo mundo. Em Apocalipse 1,7 diz, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E como ele também disse para os fariseus, em breve vereis os céus abertos, e o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus. E como os anjos disseram, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer, e vai pisar com seus pés no Monte das Oliveiras. Eu tive o privilégio também, o prazer de estar em Jerusalém, e eu fui lá no Monte das Oliveiras. É impressionante você ver aquele monte e pensar na palavra de Deus e pensar que um dia o Senhor Jesus vai voltar, literalmente. Amém? Ele vai voltar nos nossos corações, no meu ele já voltou, né? Isso é só uma alegoria. Não, ele vai voltar mesmo, tá? E ele vai pisar com seus pés no Monte das Oliveiras, e fala que o monte vai se abrir, e vai abrir um caminho ali para os judeus fugirem de uma grande perseguição que vai acontecer. Agora, eu estou falando muito aqui da volta de Cristo, porque eu posso afirmar que Ele vai voltar. O que me garante? Onde eu tenho essas informações? Por que eu posso dizer realmente que Ele vai voltar? Porque há muitas promessas da sua vinda na palavra de Deus. Como eu disse, só a igreja pode conhecer o futuro com precisão, através da palavra do Senhor. Amém? Então há muitas promessas, tanto da primeira vinda quanto da segunda vinda do Senhor Jesus. Por exemplo, o profeta Isaías falou, Daniel falou, Joel falou, Ezequiel falou, profetas menores, Miqueias falou, e tantos outros profetas do Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus falou, eu vou, mas eu volto. Ele não diz isso? Falando ali para os seus discípulos. Os anjos falaram, como eu já disse aqui, Atos capítulo 1, versículo 11. Os apóstolos falaram, Paulo falou, Pedro falou, Tiago falou sobre a volta de Cristo. No Novo Testamento, poucos livros não falam da volta do Senhor Jesus. Eu acho que Efésios, Gálatas, Filemão, 2 João também. Pouquíssimos livros, mas a maioria fala do retorno do Senhor Jesus. Então, se a gente tem várias profecias falando, é para a gente dar crédito, é ou não é verdade? Se tem várias pessoas falando a mesma coisa, então é para eu ficar atento e me atentar. Então a gente deve se atentar para essas promessas. E esse retorno se cumprirá literalmente. Se as profecias da primeira vinda se cumpriram literalmente, como eu falei, do nascimento, da morte, da ressurreição, então as profecias relacionadas à sua segunda vinda também se cumprirão literalmente. E como eu posso saber se a sua volta está perto ou não? Aí eu entro no segundo ponto aqui, falando dos sinais da volta de Cristo. Primeiro, há promessas da sua vinda e também há sinais da sua vinda.
Alguém aqui já viu um pé de figo, uma figueira? Lá em Israel eu vi muito, eu tirei essa foto lá em Israel. E no caminho que eu faço da minha casa para a igreja, eu passava por uma ruazinha que tinha uma casa lá que tinha uma figueira, um pé de figo. Não tinha como eu passar lá e não lembrar da passagem bíblica e da volta do Senhor Jesus também. Porque o Senhor Jesus usou a figueira para falar da sua vinda. Ele falou: olha, quando vocês verem a figueira brotando, produzindo folhas e frutos, sabeis então que o verão está próximo, lá em Mateus capítulo 24, dentro do contexto. Então, quando vocês verem a figueira assim, é porque o verão está próximo. Quando vocês virem esses vários sinais que eu estou falando, então vocês podem saber também que a minha volta está próxima, que eu estou para voltar. Então, lá em Mateus capítulo 24, do 1 ao 3, em resposta a uma pergunta dos discípulos, o Senhor Jesus pontuou vários sinais que antecedem a sua vinda. E há um princípio ali que o judeu ele tinha que ver para crer. O judeu vivia pedindo um sinal. Me dá um sinal, me dá um sinal. Lembra de Tomé? Falaram para Tomé: olha, o Senhor esteve aqui entre nós. Vocês estão de brincadeira. É lógico que ele não esteve. É mentira de vocês. O que ele falou? Se eu não ver os sinais, aonde? Nas mãos e do lado, eu não vou crer que é o Senhor. Aí o que acontece depois? Cristo aparece e até dá uma exortada em Tomé, né? Não seja incrédulo, mas seja o quê? Crente. Creia naquilo que a Bíblia diz, naquilo que os profetas disseram. Então o Senhor Jesus saindo do templo, diz assim, capítulo 24, do 1 ao 3: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo lá em Jerusalém era uma das maravilhas do mundo da época, né? E era o orgulho dos judeus. Aí eles foram mostrar para o Senhor Jesus: olha, Senhor, olha tudo isso aqui, as colunas, a base, toda a estrutura. Aí o Senhor Jesus, para jogar um balde de água fria neles, né? No orgulho deles, que era toda aquela estrutura física, o que ele diz? Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso, toda essa estrutura? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo. O templo realmente foi totalmente destruído. E por que não ficou pedra sobre pedra? Porque tinha muito ouro no templo. Então, enquanto as pessoas não acharam o último resquício de ouro, eles não pararam de quebrar o templo e de caçar coisas valiosas ali, tá? E se cumpriu literalmente uma profecia de Daniel, que o templo seria destruído depois da morte do Messias. Olha que interessante isso aqui. Então se cumpriu literalmente uma outra profecia aí. Então Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e logo, um pouco tempo, né, o templo foi destruído. E ele continua: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, não foi na frente de todo mundo: dize-nos quando serão essas coisas, que o templo vai ser destruído, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, uma pergunta bem específica aqui: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e também do fim do mundo, dessa era? Aí ele responde dando mínimos detalhes ali, vários sinais. Eu não vou ler todo o texto lá, mas eu vou dar uma resumida sobre os sinais. Então ele falou da destruição do templo, já foi destruído. Hoje em Jerusalém não tem mais templo, tá? O que tem lá é o Muro das Lamentações. Alguém já viu aquele muro que os judeus ficam lá rezando assim? Dizem que eles estão lamentando a destruição do templo. Eu fui lá, tem vários buraquinhos, aí várias pessoas vão lá, colocam pedidos de oração dentro daqueles buracos lá, né? Se alguém pedisse para mim, eu não iria colocar, né? Porque não funciona colocar um pedido no buraco lá do Muro das Lamentações. O que funciona é orar a Deus, tendo o Senhor Jesus como meu sumo sacerdote, né? Não é colocando um papelzinho lá no Muro das Lamentações. Mas muitas pessoas acreditam nisso, né? Então ele fala também do surgimento de falsos cristos, falsos messias judeus entre o povo de Israel. E olha que interessante, entre o ano 132 e 135 depois de Cristo, surgiu um homem, um judeu, um líder militar e messiânico que se dizia o Messias,
Ele se levantou contra os romanos, e ele liderou muitos judeus, e muitos judeus passaram a acreditar que esse judeu chamado Shimon Bar Korba, que ele era o Messias. Então, se cumprindo aí as profecias também do Senhor Jesus, que muitos falsos messias surgiriam entre o povo de Israel, e muitos outros têm surgido. Eu vou falar um pouco sobre isso à noite, tá? Então ele fala de falsos cristos, guerras e ameaças de guerras. Agora vamos nos atentar para esses sinais, que são coisas que nós estamos vendo. É ou não é verdade? O que é que os irmãos acham? Muita coisa que foi falada lá em Mateus 24 é o que nós estamos vendo. Então a gente deve estar bem atento a isso. Nós não somos judeus, não pedimos sinais, mas eles estão registrados aqui. Eu não preciso ver para crer. Primeiro eu creio, depois eu vou ver, né? Primeiro eu crio em Cristo e depois eu vou ver o Senhor Jesus. E é o que eu desejo e não vejo a hora de me encontrar com o Senhor Jesus. Então ele fala aqui de nação contra nação, reino contra reino. Olha aqui, hein? Fomes, pestes. Recentemente teve aí a pandemia, não teve? E todo dia está surgindo uma doença nova aí. Se é feito em laboratório ou não, a gente não sabe, né? Mas elas estão surgindo aí. Terremotos, o antissemitismo, essa perseguição aos judeus. Eu falei quando eu estive aqui, só que no Brasil, essa hostilidade aos judeus aumentou mais de 1000%. Então os judeus estão sendo perseguidos aqui no Brasil, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, ao redor do mundo. Perseguição religiosa, conflitos interpessoais, surgimento de falsos profetas e falsas religiões, o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Infelizmente, hoje um ser humano não tem valor nenhum para outro ser humano. É ou não é verdade? Um cachorrinho tem muito mais valor do que um ser humano. Um papagaio. Às vezes o ser humano morre e nada acontece. Vá matar um mico-leão-dourado para você ver. Vá matar um determinado pássaro, né? Um determinado peixe. Igual recentemente teve uma polêmica lá nos Estados Unidos, lá, que muita gente preocupada com um determinado tipo de peixe lá, e houve uma mobilização, manifestações, por causa de um peixe. É lógico que o peixe é importante. É ou não é importante? Todo ser é importante, a natureza é importante, mas ela não está acima do ser humano. O ser humano é muito mais importante para Deus. Cristo morreu pelo ser humano, não foi por cachorro, não foi por gato, não foi por papagaio, nem por macaco. Amém ou não, irmãos? Infelizmente, os valores estão sendo invertidos. A gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? O que mais? Então, por aumentar a iniquidade, o amor tem esfriado, o surgimento do anticristo. Isso aqui é um ponto importante. A profanação do templo em Jerusalém, a intensificação do antissemitismo, porque ele é degenerativo, perseguição religiosa, fuga em massa dos judeus de Jerusalém, grande aflição em Jerusalém, eclipse lunar e solar, queda de estrelas e estranhas ocorrências acontecendo no espaço. Estes são sinais registrados em Mateus, mas em Lucas ele fala também de intolerância, conflitos, o cerco de Jerusalém, tsunamis, é o que a gente tem visto ultimamente. Paulo fala da apostasia, do afastamento dos crentes da verdade, da rebelião contra Deus e contra Cristo, e ele fala também da ascensão do anticristo. Paulo também fala da corrupção generalizada no meio eclesiástico, a deterioração da lei e da tradição. Então são muitos sinais que nós estamos vendo que estão acontecendo nos nossos dias. É ou não é verdade? É só a gente acessar aí as redes sociais, os meios de comunicação, que nós vamos ver todas essas coisas acontecendo. Agora Paulo deixou 2 sinais que são os mais importantes, que realmente antecedem a volta de Cristo, que é a apostasia. O que é a apostasia? Eu falei quando eu estive aqui da outra vez. Essa rebelião contra Deus, contra Cristo, contra a palavra, contra a verdade, essa aversão à sã doutrina, aos princípios de Deus, é o afastamento de Deus, um esfriamento espiritual. Os irmãos têm percebido isso? Os irmãos têm percebido que as igrejas estão se esfriando? Pastores, missionários, crentes no geral, se afastando de Deus, dando ouvidos a falsas doutrinas, falsos ensinamentos, a filosofias humanas e ciências humanas,
substituindo essas coisas pela palavra de Deus. Os irmãos têm percebido ou não? Eu não sei aqui em Ribeirão, mas em São Paulo a coisa está feia, hein? E não é só aqui ou lá em São Paulo, é no mundo inteiro. A gente vê esta apostasia. Então este cenário está sendo preparado, está preparando o quê? A ascensão de um homem, que é o anticristo. A Bíblia fala de vários anticristos. O que é um anticristo? Ele é contra Cristo e ele quer se colocar no lugar de Cristo. É uma palavra com dois sentidos. Então este homem que surgirá, que é um líder político, militar e religioso, e é interessante, né, você observando o cenário no mundo, você vê que o mundo inteiro está ansioso para que surja um homem que resolva todos os problemas do mundo. É ou não é verdade? E quando surgir, todo mundo vai dizer, esse é o cara. Eu lembro de um político aí, não faz muito tempo, quando ele surgiu, alguns disseram, ele é o cara, né? Então vão dizer isso para o anticristo. Então há essa ânsia, esse desejo que surja um homem que resolva todos os problemas. Então quando surgir este homem, aí pode dizer, realmente o Senhor Jesus está para voltar. Logo, logo ele vai se levantar, que ele está sentado à direita de Deus, vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés e vai governar sobre este mundo. Então fique atento aos sinais, tá? Fique atento às profecias e à palavra de Deus. E além disso, temos visto uma movimentação no mundo. O mundo está passando por grandes transformações e rápidas transformações. Temos visto aí o retorno dos judeus para Israel, um passado não tão distante, né? Os judeus voltando aí no fim do século XIX para o século XX, e aí formando o Estado de Israel. Hoje Israel já tem 77 anos, o atual Estado de Israel. Também tem acontecido um fenômeno interessante, muitos judeus reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo Cristo como Messias. Nunca na história aconteceu isso. Então muitos judeus estão se convertendo, crendo no Senhor Jesus. Irmãos, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelos nossos governantes, porque a coisa é de cima para baixo, tá? Nós seremos afetados. Não, o que eu tenho a ver com isso aí? Tudo a ver. Vamos orar pelas nossas autoridades, vamos orar pelo nosso país. Que Deus abençoe o nosso país, irmãos. Que Deus olhe para o nosso país. E o nosso país tem se tornado antissemita, tem se voltado contra Israel. Israel é santo? Não é santo, mas deixe Deus tratar Israel. Não queira o Brasil tratar Israel, não queira qualquer outra nação tratar Israel. Israel pertence a Deus, deixe Deus lidar com, e Deus sabe como lidar com Israel, e vai lidar na tribulação, tá? E existe uma bênção que é atemporal, era para o passado, é para o presente e é para o futuro. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E serve para os nossos dias também, tá? A ascensão da China e dos países asiáticos, o surgimento de vários blocos econômicos, agora temos aí o BRICS, né? Tem gerado muitas polêmicas, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul também. O avanço da tecnologia, o ecumenismo. Hoje lá em Abu Dhabi existe a Casa da Família Abraâmica. Você já ouviu falar sobre isso ou não? Lá em Dubai tem uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja. Somos todos irmãos, entendeu? Vamos deixar as diferenças de lado. Então dá para unir judeu, muçulmano e cristão. Então o ecumenismo também tem aumentado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Irmãos em Cristo, no caso, aqueles que receberam o Senhor Jesus, tá? Se não recebeu Cristo, não é nem primo, porque Deus também não tem sobrinho, Deus tem filho, tá? Nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. A crescente do espiritismo e do satanismo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, aqui já tem igrejas luciferianas. Já ouviu falar sobre isso ou não? A coisa está muito explícita, inclusive nesses shows que estão acontecendo mundo afora, segundo os ocultistas. Na verdade não são shows, são cultos, tá? Cultos satânicos. Recentemente no Brasil teve daquela cantora, não vou citar o nome aqui, foi em São Paulo, né? Na verdade foi um ritual aquilo ali. Não é mais show, então a coisa está muito explícita, tá? O culto a Satanás, ao diabo. Então tudo isso tem aumentado. A imoralidade,
essa agenda do 2030 da ONU, fique atento também em relação a isso, os valores sendo investidos, os acordos também entre Israel e nações árabes, os acordos de Abraão. Então, são coisas, movimentações que vão acontecendo, e a gente vai casando essas coisas com a Bíblia, a gente vai vendo que o cenário está sendo montado, que o palco está sendo montado, que os sinais, as profecias estão acontecendo, estão se cumprindo também. E essas coisas, irmãos, são inevitáveis, ainda que você não queira, elas vão acontecer. O Senhor Jesus disse: olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Lá em Apocalipse também fala as coisas que brevemente devem acontecer. No grego dá a entender assim que são necessárias, são inevitáveis. Irmãos, o que está escrito na palavra vai acontecer. Dê crédito à palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que Cristo vai voltar, Ele realmente vai voltar. Então se prepare para a volta do Senhor Jesus. Se você ainda não é crente, se arrependa hoje dos seus pecados. E se você é crente, santifique hoje a tua vida ao Senhor Jesus. Se prepare para você se encontrar com o teu Deus. Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 11, que ele estava preparando a igreja como uma noiva para o seu noivo. E a gente deve se preparar para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Eu me casei com a irmã Daniela há 25 anos, foi em 99. Já pensou se a irmã Daniela chega lá de qualquer jeito no altar? Descabelada, sem maquiagem, né? Com a roupa lá com propaganda de político, ia ser esquisito, não ia? Mas assim você veio para o casamento, né? Para um evento tão especial desse, nenhuma noiva faz isso, né? É ou não é verdade? Ou o noivo também, já pensou? O noivo todo largado, todo amassado, né? Não, ia ser uma coisa legal. Então ela se preparou para se encontrar com o seu noivo, e eu estava lá bonitão, né? Esperando, fiquei umas 2 horas esperando ela lá. Não, é brincadeira, ela não se atrasou, não. Ela foi bem pontual, né? Então eu lá esperando, de repente entrou aquela loira linda. Eu falei, rapaz, é hoje, né? Uma benção. Então a igreja tem que se preparar também, irmãos. É ou não é verdade? Para se encontrar com o Senhor Jesus. Então, se há pecado na tua vida, confesse, abandone e consagre a tua vida ao Senhor. Se você não tem lido a Bíblia, leia mais. Se você não tem estudado a palavra, estude mais. Se não está tão firme na igreja, fique firme na igreja, entendeu? Se você não está servindo ao Senhor, sirva ao Senhor. Se prepare para encontrar com o Senhor Jesus. Então, o maior sinal aqui, irmãos, de todos esses que eu mencionei, é a apostasia, os maiores. A apostasia e o surgimento do anticristo. Aí há muitas polêmicas, né? Mas eu não tenho que estar correndo atrás da identidade do anticristo. O que eu tenho é que entender que o surgimento dele no cenário internacional é um grande sinal para a volta do Senhor Jesus. Entendido aqui? Tudo tranquilo? Então vamos aí para o terceiro ponto. Mas qual o propósito da volta de Cristo que eu não falei ainda? Bom, o irmão falou que eu podia ficar aqui até as 3 horas da tarde, né? Tudo bem para os irmãos ou não? É brincadeira, eu não vou ficar até as 3 não, tá? Então qual é o propósito da volta de Cristo? Muito se fala da volta do Senhor Jesus, mas pouco se fala do porquê ele vai voltar. Até virou um bordão, né? Às vezes nas igrejas ali a gente vê, Cristo vai voltar, amém, glória a Deus e aleluia. Mas às vezes durante a semana a pessoa nem pensa naquilo, nem está desejando realmente a volta do Senhor Jesus. Ele nem quer que Cristo volte, né? Nossa, mas eu nem casei ainda, e se Cristo voltar, eu não vou casar? Nem comprei aquela casa ainda que eu tanto desejava, né? Eu desejava comprar, mas se Cristo voltar, eu não vou comprar mais, né? E aquela viagem, né? Olha, irmãos, tem muitas coisas boas que a gente pode fazer ainda aqui neste mundo. É ou não é verdade? Apesar de tudo, ainda tem coisa boa. Você pode reunir a família, fazer uma viagem, comer uma pizza aí no fim de semana. Lá em São Paulo, o fim de semana é sinônimo de pizza, né? A gente já pede uma pizzazinha ali para sair um pouco da rotina. Fazer um churrasco, ainda que não seja com picanha, né? Tem coisas boas ainda. Mas deixa eu te dizer uma coisa sem hipocrisia. Melhor do que qualquer outra coisa aqui é estar com Cristo. Paulo falou, ainda que eu produza bons frutos aqui, faça muita coisa boa, né? Para o reino de Deus, estar com Cristo é ainda muito melhor. Irmãos, a gente não tem ideia do que é estar na presença de Deus.
Olha, eu falo sem hipocrisia, quando eu estou ali, concentrado, lendo minha Bíblia, orando, tendo comunhão com Deus, para mim, eu não preciso de mais nada mesmo, eu já fico ali 100% satisfeito, porque lá no Salmo 16, inclusive, fala assim, que na presença de Deus há abundância de alegria. Agora imagina você estar fisicamente com o Senhor Jesus mesmo, você poder tocar nele, estar na presença dele, é uma coisa fantástica, né? E os discípulos foram privilegiados, hein? Cristo falou para eles, olha, grandes homens, reis, profetas, desejaram ver o que vocês estão vendo, e até fala que eles tocaram na palavra viva, né, que era o Senhor Jesus, coisa fantástica. Então, a gente deve desejar tudo isso, mas infelizmente para muitos é só mais um bordão, uma frase de efeito, para poucos há realmente esse interesse. Então, irmãos, falando aqui sobre o propósito, Cristo vem para exercer o seu terceiro ministério. Qual era o primeiro ministério? Ele tinha que ser o quê? Profeta. Ele exerceu? Exerceu. O segundo ministério qual que é? Sacerdote. Ele está exercendo hoje. E o terceiro e último ministério de rei, ele já exerceu? Não. Conforme a Bíblia diz, ele não exerceu ainda. Mas ele vai exercer. E eu não vejo a hora de Cristo voltar para exercer esse ministério, para dar continuidade à monarquia de Davi, a partir de Israel e de Jerusalém. Gênesis 49:10, há a profecia ali que o cetro não se arredaria da tribo de Judá, que da tribo de Judá viria um que reinaria com toda a autoridade. E lá em Samuel também, capítulo 7, do 12 ao 17, uma profecia para Davi, que um descendente de Davi reinaria eternamente. E o Senhor Jesus, ele é descendente de Davi. Se você pegar a genealogia lá em Mateus, fala lá que Cristo era filho de Abraão, filho de Davi. Ele era um descendente de Davi. E olha que interessante aqui em Lucas, capítulo 1, do 30 ao 33, o anjo dizendo para Maria, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Fala que Davi era seu pai, porque Davi era um ascendente, né, do Senhor Jesus, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O Senhor Jesus, como eterno, ele reina da eternidade passada à eternidade futura, mas como homem, ele nunca reinou nessa terra. E havia ali, tem muitas profecias que ele vai reinar nesta terra. Você crê nisto? Crê ou não crê? Eu creio, irmãos, e nós temos que crer na literalidade da palavra de Deus. Existe uma linha teológica aí que eles são os amilenistas, eles não acreditam nisso, que vai existir um milênio, que Cristo vai reinar literalmente aqui na terra. Não, o reinado dele é uma alegoria, tá? É no sentido espiritual. Não, é literal mesmo, que se Israel tivesse aceitado Cristo, ele já teria reinado, porque foi para isso que ele veio. É ou não é verdade? Ele veio para isso, mas os judeus disseram, não queremos que ele reine sobre nós. Nós temos um rei que é César. Olha que absurdo, irmãos, a rejeição do Senhor Jesus. Que privilégio Israel perdeu. Inclusive o Senhor Jesus descendo em Jerusalém, subindo, né, já estava lá numa região, ele chorou por Jerusalém, ele falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, mas vocês não quiseram. Decisão humana. Israel rejeitou o Senhor Jesus. E se você tem rejeitado Cristo, pare de rejeitar. Aceite Ele como teu Deus, como teu Senhor e como teu Salvador, para que você tenha a salvação, a vida eterna, e você não passe literalmente a eternidade no lago de fogo e enxofre. Porque o lago de fogo e enxofre é literal também, tá? Da mesma forma que existe um céu, existe o outro lado da moeda, que é o inferno. E muitos já estão amenizando a situação do inferno, tá? Não, não é eterno. Como que um Deus amoroso
vai deixar a pessoa passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Deus é amor, mas ele é também o quê? O atributo moral de Deus aí. Ele é justo também. Então, irmãos, o futuro de Israel e do mundo não está em uma ditadura, não está numa democracia, mas está em uma monarquia. Está na pessoa, em um homem, em um rei. O futuro do mundo está em um homem, e este homem é o Senhor Jesus. Há décadas, há séculos, há milênios que Israel está sem rei, sem templo, sem sacrifícios. Mas em breve o Senhor Jesus vai voltar, vai se assentar no seu trono em Jerusalém, que é a sede do seu governo, e vai dar continuidade à monarquia de Davi. Vai se assentar num trono com cetro de ferro e vai governar tanto Israel quanto o mundo inteiro com autoridade. O atual governo de Israel hoje é uma democracia parlamentar. Tem o presidente, mas o primeiro-ministro está acima. Então ele dá a palavra final, que hoje, todos os dias, está nas mídias aí, né? O que é o Benjamin Netanyahu. Então esse é o sistema de governo e a única democracia no Oriente Médio. E por conta disso também tem muitos problemas em Israel, que eu falei da primeira vez que eu estive aqui, falando para os irmãos sobre a atual situação de Israel. Israel está em apostasia, então o judeu está em rebelião contra Deus. Tem pecados lá em Israel, muitos pecados, tá? Mas o Senhor Jesus vai voltar e vai colocar a casa em ordem, vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas antes dele estabelecer o seu reino, lá em Apocalipse 19, antes de estabelecer, ele vai guerrear contra os seus inimigos, vai colocá-los debaixo de seus pés, ele vai anunciar o dia da vingança do nosso Deus, e ele vai dar fim ao anticristo, ao falso profeta, vai lançá-los no lago de fogo e enxofre, e vai prender Satanás por 1000 anos. Então, por 1000 anos, Satanás não vai atuar neste mundo, não vai tentar as pessoas, não vai induzir as pessoas ao erro, não vai enganar também. Então, o mundo vai ficar aí pelo menos 1000 anos sem ação do diabo. E ele vai voltar, vai salvar Israel, Cristo, julgar as nações e separar os bodes das ovelhas. Lembra lá Mateus capítulo 25? Vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ali é no fim da tribulação. O irmão pode colocar aquele gráfico para mim, por gentileza? É uma linha do tempo. Agora é interessante, irmãos, o mundo tem uma ideia errada do Senhor Jesus, tá? É um outro, esse aí, obrigado. Depois eu vou falar um pouquinho ali sobre ele para a gente saber onde nós estamos na história, tá? Isso é importante. Então muitas pessoas têm uma ideia errada do Senhor Jesus. Eu já vi alguns quadros do Senhor Jesus, assim, que as pessoas pintam. É um homem sempre meio assim, não é? Meio, uma cara de coitado, cabeça caída, assim. E muitas pessoas só falam do amor de Cristo. É ou não é verdade? Não, Cristo é amor, a gente não pode julgar, porque Cristo não julgou ninguém. Opa, falta conhecimento bíblico, hein? Tanto que Cristo falou, julgai segundo a reta justiça. Julgar injustamente, não. A gente pode julgar segundo a reta justiça, tá? Só que o Cristo que eu leio na Bíblia, eu vejo um Cristo que em um determinado momento, que estavam profanando o templo em Jerusalém, a casa de Deus, que era a casa de oração, o próprio Senhor Jesus, não mostra lá, né? Ele fazendo um azorrague de cordéis. Os irmãos sabem o que é um azorrague de cordéis? Alguém já estudou, já pesquisou? Já ouviu falar de chicote? Alguém já viu alguém dando chicotada no cavalo, né? Antigamente usavam muito chicote, né? Rapaz, o próprio Senhor Jesus preparou um chicote, entrou no templo e ele fez o que com o chicote? Os irmãos lembram? Lembram? O que ele fez? Deu chicotada em todo... Você pode imaginar essa cena? Não, mas o Senhor Jesus é só amor. Mas ele mesmo fez um chicote, entrou na casa de Deus, no templo de Deus, e fez o quê? Saiu dando chicotada em todo mundo lá que estava profanando o templo. Imagina numa igreja aí tendo uma profanação, e chegar aqui e sair dando chicotada em todo mundo. Esse é o Cristo da Bíblia. O Cristo que é amor, mas que também é o quê? Justiça. Então quando Cristo vier, irmãos, não vai ter diálogo. Ele vai colocar os seus inimigos debaixo
dos seus pés. Satanás, o anticristo, falso profeta, todos aqueles que seguem o anticristo, o falso profeta e que estão em pecado. E às vezes eu vejo Cristo também lidando, né, com os discípulos, né? Ele falou para Tomé: não seja incrédulo, seja crente. Era cada pancada que ele dava nos discípulos, né? Não, mas hoje não pode fazer isso, né? Está todo mundo muito sensível. Se falar um pouquinho mais grosso, a pessoa se ofende, aí a gente tem problemas, tá? Mas o Cristo da Bíblia, e ele vai vir armado. Se você ler lá em Apocalipse 19, ele vem com uma espada, porque o mundo estará armado contra o Senhor Jesus. E a Bíblia fala: considerai a bondade e a severidade de Deus. Bondade para com os bons e severidade para com os maus. Precisamos conhecer o Senhor Jesus em profundidade. E é interessante que lá em Isaías capítulo 61, a Bíblia tem muito essa particularidade. Havia uma profecia, Cristo falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Lá em Lucas, acho que é Lucas capítulo 4, quando Cristo estava pregando numa sinagoga, deram o livro do profeta Isaías para ele ler. Ele começou a ler Isaías 61. Só que ele parou na primeira parte de Isaías 61. Ele só falou: eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí ele fechou o livro. Aí chamou a atenção de todo mundo. Ele encerrou a leitura, porque é comum isso no judeu. Vamos supor, eles pegam todo o capítulo 61, tinha que ler todo. Só que Cristo, ele quebrou ali uma tradição. Aí todo mundo ficou assim suspenso. Então o ano aceitável do nosso Deus foi a primeira vinda. Só que se você ler Isaías 61, fala lá: e o dia da vingança do nosso Deus. Isso ficou então para a segunda vinda de Cristo. Então quando ele voltar, ele vai anunciar o quê? O dia da vingança do nosso Deus, que é a hora não mais de falar, tentar convencer pela palavra, é a hora de julgar. Aí nós temos um princípio: a paz, ela é estabelecida através da guerra, e a bênção é precedida de juízo. A gente vê isso em Daniel capítulo 2, quando vem aquela pedra e destrói a estátua de baixo para cima, Cristo destruindo o poder corrupto das nações. E o livro de Apocalipse também mostra o Senhor tomando posse desse mundo, debaixo de juízo. Esse mundo pertence a Deus, pertence ao Senhor Jesus. Só que o diabo, o anticristo, o falso profeta e os seus agentes não querem largar esse mundo de jeito nenhum. Então Cristo vai tomar a força, quer eles queiram, quer não. Ele vai impor o seu reino, ele vai estabelecer o seu reino. E Isaías no capítulo 2 e 11 descreve as características desse reino. Já estou acabando, tá, irmãos? Já estou caminhando aqui para o final. Esse reino vai ser governado com autoridade. A Bíblia fala com vara de ferro. E ele vai destruir as nações como se quebra um vaso do oleiro. O vaso é frágil, qualquer coisa ele quebra. Então Cristo vai governar as nações com toda a autoridade, algo que nós não temos hoje em dia. Ele vai estabelecer a paz, a tão desejada e sonhada paz. Irmãos, ninguém vai estabelecer a paz neste mundo. Eu estava assistindo essa semana um especialista em geopolítica, lá do Oriente Médio. O homem que nem crente é, hein? Ele disse: não haverá paz no Oriente Médio. O que vai acontecer são períodos ali de cessar fogo, isso vai acontecer. Mas paz não vai acontecer. Por inúmeras razões. Isso o incrédulo falando, hein? E a Bíblia já nos mostra isso aí, há tempos. Que a paz só quando o Senhor Jesus voltar, tá? Ele vai estabelecer a justiça. Hoje nós temos visto a injustiça no Brasil, mas Cristo vai julgar justamente. Amém ou não? E conversando aí com alguns advogados, juridicamente, o que está acontecendo no Brasil hoje, e você está por dentro, você sabe o que está acontecendo, né? Está tudo errado. Há uma injustiça imperando hoje no Brasil, sem defender A, B ou C, tá? Eu estou sendo neutro aqui, é juridicamente falando, há uma injustiça, mas Cristo vai julgar com justiça, amém? Então ele vai estabelecer a paz, vai haver prosperidade como esse mundo nunca experimentou, todos os problemas sociais serão resolvidos. Eu posso fazer obra social? O que os irmãos acham? Eu posso, mas eu vou resolver todos os problemas sociais do mundo? Não, só o Senhor Jesus que vai resolver todos os problemas sociais do mundo.
o problema do pobre, o problema do doente, enfim, de todos os necessitados. Há uma promessa lá em Isaías 60, versículo 8, que diz: nunca mais haverá violência na tua terra. Nunca mais se ouvirá de violência nesta terra. Isaías capítulo 60, versículo 8. E a terra ali é a terra de Israel e a cidade de Jerusalém. Então coloque isso na sua cabeça. Só Cristo mudará o mundo. Só Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar, tá? E o papel da igreja não é mudar o mundo. O papel da igreja é evangelizar o mundo. Quem vai mudar o mundo é o Senhor Jesus. Tem uma outra linha teológica também, que é o pós-milenista. Não, primeiro a igreja muda o mundo, aí Cristo volta. Então, olha a ideia dessa linha teológica. Então, primeiro a igreja vai resolver todos os problemas do mundo, aí Cristo volta. Meu amigo, Cristo não vai voltar nunca. É ou não é verdade? Ideia errada. Só que essa linha teológica já está enfraquecendo muito, porque aí veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e tudo que a gente está vendo hoje. Não, peraí, então tem alguma coisa errada. Não é a igreja que está mudando o mundo está mudando a igreja. Muitas igrejas mundanas hoje, carnais, né? Agradando mais ao diabo do que ao Senhor Jesus. Então é Cristo que vai mudar. Nós somos pós-milenistas, né? Acreditamos que Cristo volta, aí o mundo muda. Essa é a verdade, tá? E esse reino aí foi anunciado pelos profetas, por João, pelo Senhor, pelos apóstolos, e esse reino será anunciado também na tribulação. O que será esse reino? É o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus governando este mundo a partir de Jerusalém, a partir da cidade de Jerusalém. Na verdade, o Senhor Jesus ele vai dar uma aula de como se governa. Ele vai governar com amor, com justiça, autoridade, com sabedoria, com ordem e retidão. E quem vai participar desse reino? Já para concluir aqui, os crentes do Antigo Testamento. Em Mateus 8, Cristo falou: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Opa, mas esses aí já haviam morrido, eles já tinham morrido, Abraão, Isaque e Jacó. Só que eles vão ressuscitar e participar do governo do Senhor Jesus. Já pensou, hein? A gente já conhecia Abraão, irmãos? E quem é que deseja conhecer Abraão? Eu desejo. Isaque, Jacó, hein? Davi também vai ressuscitar. Quem mais? Isaías, Jeremias, apóstolo Paulo. E quem que você deseja conhecer na eternidade? Você tem algum personagem aí específico ou não? Alguém gostaria de falar? E quem que você admira, que você quer conhecer lá pessoalmente, no reino? Ninguém? Paulo? Mais alguém? Daniel. Vai ressuscitar também, hein? Quem mais? José estará lá. Moisés, olha Moisés, hein? Rapaz. Olha Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, hein? Que fantástico isso aqui, hein? E é literal, viu, irmãos? A gente vai ter acesso a essas pessoas. Não sei se vai ter um grupo elitizado ali, né? Não, você não pode ir lá porque ali é um grupo igual as igrejas de hoje em dia, né? Tem sala VIP, né? Você viu isso aí ou não? Tem igreja hoje que tem sala VIP. Opa, não, pera aí. Ele não pode ficar no meio do povão, não. Ele tem que ficar aqui, ó. Aí tem o cantinho VIP lá para ele. Irmãos, a gente vai ter acesso ao Senhor Jesus, né? Existe alguém mais importante que o Senhor Jesus? Não, não tem. Olha que fantástico, hein? Estaremos ali aos pés do nosso Senhor e participar com Ele do reino. Crentes do Antigo Testamento, a igreja, eu e você estaremos lá, né? Davi, os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, João, os 12 estarão ali, né? Judas não vai estar não, viu? Judas, ele traiu o Senhor Jesus e ele era do maligno. E também os sobreviventes da tribulação. Então, para concluir, irmãos, que possamos crer nas promessas literais de Deus, relacionadas ao seu reino e na sua literalidade, que estejamos atentos também aos sinais, e por fim, que aguardemos aí a tão gloriosa volta do Senhor Jesus. E como eu falei no começo, se você ama, você vai ser galardoado. Se não ama ainda dá tempo, você pode mudar a sua maneira de pensar. E o que fazer para ganhar galardões, né? É amar a Deus, ao próximo, levar uma vida de santidade, servir ao Senhor com motivação correta, se submeter ao senhorio do Senhor Jesus.
E aí, para encerrar mesmo, quero deixar Romanos 13, 11, que Paulo diz: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, é hora de acordar, amém ou não? É hora de se dedicar a Deus, de consagrarmos nossas vidas. É hora de orarmos mais, jejuarmos mais, consagrarmos nossas vidas, lermos mais a Bíblia, né? Estudarmos mais a palavra de Deus, sair um pouco aí das redes sociais, parar de perder tempo com coisas inúteis. É hora de consagrarmos nossas vidas. E como diz lá um profeta, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Que Deus te abençoe e que você possa aguardar com alegria e com expectativa a volta do Senhor Jesus. Porque Ele está voltando, hein? Maranata, o nome da igreja aqui, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe. Eu acho que eu passei um pouco do horário ali, tá? Que Deus abençoe os irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Bom almoço. E pensem no Senhor Jesus, tá? Na hora do almoço, na hora do lanche, na hora de dormir, na hora de acordar, o dia inteiro. E vamos pensando nele aí até a volta dele. Deus abençoe.